A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Hoje eu estou gravando meu vídeo, tá? Nesse período de quarentena. Eu quero desejar um bom dia para vocês, uma boa tarde e uma boa noite para quem esteja assistindo à noite. E eu peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre as preocupações da vida que nós temos passado. A gente tem passado por um momento difícil, um momento que a gente sabe que está perto do fim, perto, não assim, de que tudo vai acabar, mas que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A gente tem visto os sinais de Deus. Digamos que todos os sinais já se cumpriram, e o único sinal que nos resta é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero ler com vocês em Mateus 6 e 25. Então vamos lá. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada e ela diz assim: Mateus 6 e 25. As preocupações. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, nem quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus está em Mateus 6 dando continuidade ao seu sermão da montanha. E no versículo 25, ele fala sobre a preocupação, as preocupações que temos na nossa vida. Eu espero que vocês saibam sobre esse versículo e como ele continua, falando sobre os pássaros, falando sobre os lírios, que nem Salomão teve roupas tão belas como essas flores. E Deus não deixa com que os pássaros morram de fome, Ele cuida. E assim também Ele cuidará de nós. Mas eu estive estudando um pouco mais e eu queria falar para vocês que será que foi somente isso que Jesus quis deixar para nós? Será que Ele não quis demonstrar algo a mais para nós? Então eu percebi que Jesus fala, não se preocupem com a sua vida. Mas depois ele fala assim, não é a vida mais que o alimento? Será que Jesus só estava falando nesse versículo da nossa vida terrena e não da nossa vida celestial? Porque muitas vezes nós temos nos preocupado só com a vida terrena, esquecido de que Deus não se preocupa só com a nossa vida terrena, mas se preocupa com a nossa vida espiritual. Porque se nós nos mantivermos firmes em Cristo Jesus, Ele nos permite ir ao céu. Jesus morreu por nós, para que nós vivamos a eternidade com Ele. E para que não fique só no que eu estou falando, para que não fique vazio o que eu estou falando, nós vemos a confirmação de que Cristo não estava somente falando sobre a vida terrena e sobre o corpo terreno, mas também o nosso corpo transformado. Nós vemos em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 7, Paulo escrevendo assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. Irmãos, nós percebemos que Deus, Ele se preocupa com o nosso relacionamento com Ele. Nós percebemos que Ele quer que nós estejamos ligados todos os dias, todos os momentos, para que nós tenhamos convivência com Ele. E assim no futuro, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós sejamos arrebatados com Jesus e venhamos morar a eternidade com Ele. Nós não temos noção do que é eternidade, porque tudo para nós é tempo,
tudo para nós é dinheiro, tudo para nós são preocupações. Porque se nós não fizermos isso ou aquilo, nós não conseguimos viver. Mas será que viver é somente viver a vida terrena? Porque para nós é isso que aparenta ser. Mas Paulo diz que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente se nós não estivermos preocupados com coisa alguma. Eu não estou falando para nós deixarmos de estudar, nós deixarmos de trabalhar. Isso são coisas importantes, são coisas do dia a dia, são coisas do nosso cotidiano. Mas o que tem nos prendido mais? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, para que nós possamos viver a eternidade com Cristo, a eternidade com Ele. E uma coisa que eu posso falar e para todos pode parecer algo que seja loucura, para que nós tenhamos essa paz de Deus que excede todo entendimento e para que nós não fiquemos preocupados, nós precisamos morrer. E em meio a uma pandemia, em meio a algo tão assim, é meio difícil falar de morrer. Mas eu não falo somente do morrer fisicamente, do nosso corpo mortal morrer. Porque isso também nos dá união com Deus se morremos com Cristo. Mas antes de morrer com o nosso corpo mortal, é necessário nós morrermos para o mundo. Jesus fala em João 12, 24, que é necessário morrer. Ele diz, se um grão de trigo for jogado na terra e não morrer, ele não tem valor. Mas se ele morrer, ele dará frutos. Então, se nós quisermos dar frutos, se nós quisermos ter a paz de Deus, é necessário que nós morramos. E como confirmação, o apóstolo Paulo fala de novo. Ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 36, que é necessário morrer. Para que nós vivamos com Cristo é necessário morrer para as preocupações do mundo, nós morrermos para as preocupações passageiras do nosso dia a dia. Nós sabemos que isso é difícil, pois tudo leva-nos a preocupações. Se nós ligarmos a TV em qualquer canal, infelizmente, eles vão poder estar dizendo sobre o coronavírus, que matou mais de 200 pessoas em um dia, que matou mais de 2.000 pessoas em outro país, que matou mais de 1.000 pessoas no Brasil, mais de 1.500 pessoas no Brasil. Mas, irmãos, nós venhamos nos preocupar mais, nós venhamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, e que nós venhamos morrer para esse mundo, não só fisicamente, porque isso é algo natural, morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente, ter uma transformação, sermos transformados por Cristo. Considerar tudo perda, como Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, e viver em Cristo, porque Paulo diz que morrer é lucro e viver é Cristo. Para Paulo, poderia parecer, e para os irmãos de Filipenses, que a frase de Paulo era uma loucura, que ele estava falando somente da sua morte carnal. Mas não, nós podemos ver isso como a morte das nossas preocupações para esse mundo. E nós temos que viver, como Paulo disse em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que já não vivemos nós, mas que Cristo vive em nós. É mais importante que Ele apareça e que nós diminuamos. É mais importante que Cristo viva em nós. Pois se nós não nos preocuparmos só com as coisas deste mundo, mas nos atentarmos a Cristo, a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele vai acrescentar as demais coisas. Eu quero agradecer a oportunidade e quero agradecer a cada um que viu e ouviu esse vídeo curto. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês e que Ele venha nos proteger
e que em breve nós estejamos juntos. Amém.